Necessitamos de um guia para interpretar a torrente de fatos trazidos à lume nos tempos modernos, para responder às indagações de onde venho, quem sou, para onde vou. Existe um ser supremo? Se é que sim, é ele favorável ao homem? As Escrituras Sagradas são esse guia. Este é o resumo da nossa última palestra. O grande livro serve a este singular propósito pelo fato singular de provir de Deus. Toda a Escritura, escreveu São Paulo, é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. E São Pedro confirma: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, 2 São Pedro 1,21. A inspiração aqui é diferente da que atribuímos a um artista ou escritor que produziu obra notável. No caso do autor de tal obra, há uma sublimação do gênio ou talento humano, e consequentemente o humano é o seu produto. No caso dos profetas, houve direta intervenção do céu, em que foram revelados por palavras audíveis, por sonhos, por visões, por vezes visões panorâmicas de acontecimentos passados e futuros, os ensinos e os planos de Deus. Se bem que o profeta expressasse em suas próprias palavras a comunicação divina, as verdades expressas provinham de Deus. E assim, no mais alto sentido, o Santo Livro é palavra de Deus. A intervenção de Deus na produção do livro é feita patente por expressões como estas: suscitar-lhes-ei, é o Senhor Deus quem fala, um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Deuteronômio 18, versículo 18. Nessas palavras faladas a Moisés, Deus revelou o seu plano quanto ao Senhor Jesus Cristo. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias 1, versículo 9. O que esse homem falasse, o profeta Jeremias, não seria o seu pensamento, mas comunicação de Deus. O mesmo lemos quanto a Ezequiel. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Ezequiel 3, versículo 4. Mais de 1.300 vezes o Velho Testamento contém expressões como: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: ouvi a palavra que o Senhor vos fala. Assim diz o Senhor: ouvi a palavra do Senhor, dizendo. Por vezes um escritor sagrado autenticou as palavras de outro. Daniel declarou a palavra de Deus, o que escreveu Jeremias. Lemos no primeiro ano do seu reinado de Dario, filho de Assuero: eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel 9, versículo 2. São Pedro declarou inspirados por Deus os escritos de São Paulo, 2 São Pedro 3, 15 e 16. O mesmo apóstolo declarou palavra de Deus, os escritos do Velho Testamento, quando falando da morte e ressurreição de Cristo disse: Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Atos 3, 18. Acima de tudo temos as palavras de Jesus referentes a certo trecho dos Salmos e por implicação a todo o Velho Testamento. A Escritura não pode falhar. São João 10, 35. Muitos hoje creem que as Escrituras contêm a palavra de Deus, mas não se pode dizer que elas são a palavra do Senhor. Tal ideia não é verdadeira. Escrevendo aos cristãos de Tessalônica, na Grécia, São Paulo afirmou: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como é na verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. 1 Tessalonicenses 2, 13. Que palavra anunciou o apóstolo aos Tessalonicenses? Em Atos 17, 2, lemos que ao começar o seu trabalho entre os habitantes de Tessalônica, São Paulo por 3 semanas dissertou entre eles acerca das Escrituras. O apóstolo ensinou as Escrituras e por isso pôde dizer depois que lhes anunciou a palavra de Deus. Temos hoje também professos doutores de religião que fazem distinção entre porções e porções das Escrituras. Algumas são inspiradas, dizem, outras não. A história de Jonas, afirmam, é mera lenda.
e assim também outras partes do Santo Livro. Mas o Senhor Jesus Cristo autenticou o livro de Jonas quando disse: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. São Mateus 12, 40. E o apóstolo São Paulo põe o seu selo de aprovação sobre a totalidade dos escritos sagrados, no seu tempo o Velho Testamento, dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. E o texto sagrado não sofreu alteração com o passar do tempo. Deus vela pelo seu livro. Só do Novo Testamento existem cerca de 4.500 manuscritos na língua grega. A comparação desses documentos por especialistas revela a fiel preservação do original. Sir Frederick Kenyon, por algum tempo diretor do Museu Britânico e autoridade em manuscritos bíblicos, escreveu: o cristão pode tomar nas mãos a Bíblia completa e dizer sem medo ou hesitação que segura nela a verdadeira palavra de Deus, transmitida sem perda essencial de geração a geração através dos séculos. Como palavra de Deus, têm as Escrituras sido encaradas pelos que as estudam com o propósito de agradar ao céu. No seu livro A Inspiração das Santas Escrituras, Louis Galsen, clérigo suíço, afirma: com a única exceção de Teodoro de Mopsuestia, tem sido impossível produzir, no longo decurso dos primeiros 8 séculos do cristianismo, um único doutor que negasse a plenária ou completa inspiração das Escrituras, a não ser que seja no seio das mais violentas heresias. Como tesouro da verdade, as Escrituras são ouro puro, sem uma partícula de impureza. Elas são um infalível conselheiro. Quando lemos o Santo Livro, estamos como que na própria presença de Deus. A mensagem do livro vem ao encontro das nossas necessidades. Não há posição na vida, nem fase da experiência humana para a qual a Bíblia não contenha valiosa instrução. Não admira que Carlos Barth, renomado teólogo suíço, escrevesse falando das Escrituras como revelação de Deus, palavra de Deus: vivemos num mundo enfermo que do íntimo da alma e da mais profunda necessidade clama: cura-me, Senhor, e serei curado. Em todos os homens, quem quer que sejam, onde quer que estejam, o que quer que sejam, há um anelo exatamente por isto que está na Bíblia. O homem anela certeza, conhecimento de Deus, e as Escrituras suprem esses bens. Esse livro projeta a sua luz à frente para que vejamos o caminho em que andamos, e seus raios são lançados para trás à história passada, mostrando a mais perfeita harmonia naquilo que para a mente em trevas aparece como sendo erro e discórdia. No que para o mundano parece inexplicável mistério, os filhos de Deus veem luz e beleza. Feliz o homem que descobriu por si mesmo que a palavra de Deus é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés, uma luz brilhando em lugar escuro. Ela é, na linguagem litúrgica, o diretório do céu para os homens. Finalizamos dizendo a cada um dos nossos ouvintes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.